Respire fundo. O mundo lá fora é barulhento, impaciente e reativo. As pessoas vivem como pólvora, prontas para explodir ao menor atrito, presas ao impulso de responder, de provar, de vencer uma discussão inútil. Mas há um tipo raro de pessoa. Aquele que permanece imóvel quando todos perdem o controle. Aquele que observa em silêncio enquanto o caos tenta arrastá-lo para dentro. Ele não precisa levantar a voz, nem demonstrar poder. Seu domínio está no olhar firme, no corpo que não treme, na mente que não se entrega. Porque quando todos reagem, ele domina. Esse tipo de presença não nasce do acaso, nem é fruto da sorte. É uma construção diária, forjada nas batalhas invisíveis da mente, nas conversas que você decide não responder, nas provocações que você escolhe ignorar, nos momentos em que o orgulho grita para agir, mas a sabedoria manda esperar. É aí que o verdadeiro poder começa a crescer, não no impulso, mas na capacidade de sustentar o silêncio. O mundo chama isso de fraqueza, mas quem já experimentou o sabor da calma em meio à tempestade sabe que não há força maior do que dominar a si mesmo. Pense nas vezes em que você se arrependeu por ter falado demais, por ter reagido rápido, por ter deixado a emoção conduzir uma decisão que deveria ter nascido da razão. Agora pense no contrário. Nas poucas vezes em que você ficou quieto, analisou, esperou o momento certo. Lembra da diferença de sensação? Enquanto a raiva consome, o domínio traz uma paz quase inacreditável. É como se o mundo desacelerasse e você enxergasse tudo com clareza. E é isso que separa o comum do imperturbável. Hoje, você vai aprender 10 técnicas estoicas para vencer qualquer situação. Não gritando mais alto, mas agindo com inteligência fria, calma e presença absoluta. São armas mentais silenciosas, criadas há mais de 2000 anos, mas que continuam mais eficazes do que qualquer manual moderno de autocontrole. E quando você começar a aplicar cada uma delas, vai perceber que dominar o outro nunca foi o objetivo. O verdadeiro domínio sempre foi sobre si mesmo. Então, antes de continuar, olhe para dentro por um instante. Relembre o último momento em que perdeu o controle, em que reagiu sem pensar, em que deixou que alguém te tirasse da tua paz. Agora se imagine naquela mesma situação, mas desta vez em silêncio, com a respiração firme, com o olhar sereno, com a mente intacta. É isso que o estoicismo ensina. Agir com o mesmo poder de um guerreiro, mas com a calma de um sábio. Prepare-se, porque a partir de agora, você não vai apenas ouvir, vai sentir cada técnica. E quando o vídeo terminar, você vai perceber que nunca mais será o mesmo. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo a frase do dia. Vou ter domínio próprio. 1. O silêncio estratégico. Há momentos em que o silêncio é mais cortante do que qualquer resposta. Uma sala cheia, olhares fixos, alguém te provoca e você apenas observa. O tempo parece desacelerar. O som das vozes se distancia e por um instante o mundo inteiro percebe que você não precisa provar nada. Essa é a força do silêncio. Ele transforma o desconforto em respeito. Enquanto os outros tentam preencher o vazio com palavras, você o domina. O silêncio não é ausência, é presença multiplicada. Quando você escolhe não reagir, o outro é obrigado a lidar com o próprio eco. Ele fala, se exalta, se contradiz. E quanto mais fala, mais você o vê se afundar. O silêncio é uma forma de espelho. Ele devolve ao outro tudo o que ele joga, mas sem se sujar. As pessoas subestimam o poder de ficar quietas, porque confundem falar com força, mas só quem aprendeu a conter o que sente é capaz de se elevar acima da mediocridade das reações imediatas. Pense em um guerreiro observando o campo antes da batalha. Ele não corre, não grita, não desperdiça energia. Observa, analisa o terreno, as expressões dos inimigos, o vento, o ritmo dos passos. O silêncio dele é planejamento, não passividade. E é justamente por isso que, quando ele decide agir, acerta com precisão. O silêncio estratégico é exatamente isso. O intervalo entre o estímulo e a resposta, onde nasce o verdadeiro poder. Na vida, a maioria fala antes de entender. Mas quem aprende a ouvir primeiro, domina a cena. Quando alguém te ataca, espera que você reaja.
Espera ver o seu rosto mudar, a respiração acelerar, a voz subir. Mas quando isso não acontece, o poder muda de lado. O controle sai das mãos do provocador e vai direto para quem mantém a calma. Por isso, o silêncio é a arte de inverter o jogo sem precisar mover uma peça. Existe uma diferença brutal entre o silêncio da fraqueza e o silêncio da força. O primeiro é medo, o segundo é estratégia. Um cala porque não tem o que dizer, o outro porque não precisa dizer nada. Quando você domina o silêncio, começa a perceber que as pessoas revelam tudo enquanto tentam disfarçar. Um olhar, uma pausa, uma palavra dita rápido demais, e você enxerga o que ninguém mais vê. É nesse espaço, entre as palavras, que a sabedoria se esconde. Houve uma vez em que Marco Aurélio foi insultado em público por um senador arrogante. Todos esperavam que ele reagisse, que humilhasse o homem, mas ele apenas o olhou e permaneceu em silêncio. No dia seguinte, o mesmo homem foi até ele, envergonhado, e pediu desculpas. Marco Aurélio respondeu com serenidade: "Você não me ofendeu, ofendeu a si mesmo." Essa resposta nascida do silêncio ecoa até hoje, porque o silêncio primeiro cala o mundo, depois cala o ego e então desperta o domínio. Pense agora nas suas próprias batalhas. Quantas vezes você se desgastou tentando explicar algo a quem nunca quis entender? Quantas vezes reagiu por impulso e acabou parecendo o vilão da história? O silêncio estratégico é a saída elegante de todas as armadilhas emocionais. Ele te tira do jogo da provocação e te coloca no nível da maestria. E a melhor parte é que ele não depende de nada externo, só da sua decisão de não responder. Comece a praticar isso hoje. Quando sentir a vontade de se justificar, respire e não diga nada. Quando alguém te provocar, olhe firme, mas não devolva o ataque. Quando a discussão começar a subir, reduza o tom até que só o silêncio permaneça. Você vai notar algo curioso. O desconforto muda de lugar. O outro começa a se incomodar, a tropeçar nas próprias palavras, a tentar arrancar de você uma reação que nunca virá. Esse é o ponto em que você vence, quando percebe que não precisa reagir para dominar. Com o tempo, o silêncio se torna um escudo. Ele protege sua energia, sua mente e sua paz. Você passa a escolher melhor o que merece resposta e o que não merece nem o seu olhar. As pessoas podem até não entender no início, mas o respeito que nasce desse comportamento é inevitável. Porque a presença de quem domina a si mesmo é mais alta do que qualquer voz. Ficar em silêncio é desconfortável no começo, mas logo se transforma em prazer. É como entrar em um templo interno, onde nenhum ruído do mundo tem poder. Ali dentro, você entende que o verdadeiro domínio não está em falar mais, mas em falar só quando for necessário. O silêncio estratégico é o primeiro passo para vencer qualquer situação. Ele é a pausa antes da vitória, o respiro antes da ação, o instante em que a sabedoria vence o impulso. Então, da próxima vez que o mundo tentar te provocar, lembre-se disso: quem domina o silêncio, domina tudo. 2. O olhar impassível. Há um tipo de força que não precisa de voz, nem de palavras. Ela se manifesta nos olhos, um olhar calmo, estável, que permanece o mesmo sob pressão, é mais intimidante do que qualquer grito. Imagine uma discussão acalorada, alguém te ofende, gesticula, levanta o tom. E você apenas o encara, sem desviar, sem franzir a testa, sem demonstrar raiva. Um olhar impassível, fixo, sereno. É nesse instante que o poder muda de lado, e o outro percebe. Ele não tem acesso ao seu mundo interno. O olhar é o espelho da mente. Quando ele oscila, revela fragilidade. Quando permanece firme, projeta controle. É por isso que os líderes mais respeados da história tinham essa presença. Não precisavam dizer muito, porque o olhar já dizia tudo. Uma mistura de foco e calma que silencia qualquer tentativa de manipulação. Dominar o olhar é dominar o corpo. E dominar o corpo é dominar a mente. Você já reparou que as pessoas perdem o controle pelo rosto antes de perderem pelas palavras? A raiva começa no olhar, o medo nas pupilas, a insegurança no desvio. O corpo fala antes da boca.
Mas quando você treina o olhar para permanecer impassível, começa a enviar uma mensagem silenciosa ao cérebro. Estou no comando. E essa simples reprogramação muda tudo. Em um interrogatório romano, conta-se que um prisioneiro condenado à morte foi levado diante do general. O homem, ciente do próprio destino, olhou o general nos olhos sem piscar. Não havia ódio, apenas serenidade. O silêncio durou alguns segundos, mas parecia uma eternidade. O general desviou o olhar e ordenou que o prisioneiro fosse libertado. Um homem que encara a morte sem medo não pode ser meu inimigo, disse ele. É isso que o olhar impassível faz. Ele quebra o ciclo do medo, confunde o agressor e impõe respeito sem um único gesto. Quando você reage visualmente, o outro vence. Ele sabe que te afetou. Mas quando você mantém o olhar neutro, observa sem se envolver, desmonta o jogo. O controle emocional começa aí, na neutralidade. E essa neutralidade não é frieza, é sabedoria. É o domínio de quem aprendeu que nada externo tem o poder de abalar o que é interno. Treine isso no cotidiano. Na fila de um banco, quando alguém se irrita. No trânsito, quando um motorista grita. No trabalho, quando alguém tenta te provocar. Apenas olhe. Não com arrogância, mas com a consciência de quem vê mais do que os outros enxergam. Seu olhar será como uma lâmina invisível. Corta o ego do outro, mas sem deixar feridas em você. Há uma calma profunda que nasce desse tipo de controle. Você sente o coração desacelerar, o corpo ficar leve, a mente se expandir. O olhar impassível é como uma âncora em meio à tempestade. Ele te mantém estável quando tudo tenta te arrastar. É uma arma silenciosa e elegante, usada apenas pelos que dominam a si mesmos. Com o tempo, as pessoas ao seu redor começam a perceber algo diferente em você. Falam, provocam, testam, e nada te tira do eixo. Elas não entendem o que mudou, mas sentem que algo mudou. Porque quando um homem controla o olhar, controla o ambiente. E não há domínio maior do que esse. Quando Marco Aurélio escrevia suas meditações, dizia: a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. O olhar é o reflexo dessa cor. Se sua mente é caótica, seus olhos denunciam o caos. Mas se sua mente é calma, seu olhar transmite paz. Por isso, antes de tentar controlar o exterior, alinhe o interior. Respire, observe e aprenda a sustentar o silêncio com os olhos. Em um mundo onde todos buscam atenção, o olhar impassível é um ato de resistência. Ele não busca vencer a disputa, apenas sair dela. Ele mostra que você não precisa provar nada, porque o domínio que importa não é o que os outros veem, é o que você sente ao permanecer inabalável. A partir de hoje, pratique esse poder. Diante da crítica, mantenha o olhar calmo. Diante do caos, mantenha o foco. Diante da injustiça, mantenha a serenidade. Você não controla o mundo, mas controla o que seu olhar comunica sobre ele. E quando conseguir isso, entenderá que não é a força que intimida, é a calma. O olhar impassível é o escudo invisível dos sábios. 3. A respiração do comando interno. Feche os olhos por um instante e perceba o ar entrando, devagar, sem pressa. Sinta como o peito se expande, como o ar toca os pulmões, como a mente parece se acalmar apenas por respirar com consciência. Parece simples, mas esse é o primeiro domínio sobre si, o domínio da respiração. A maioria das pessoas respira como vive, de forma automática, apressada, sem perceber. Vivem sufocadas pelas próprias emoções, ofegantes de ansiedade, gastando energia em reações que não precisariam existir. Mas quem controla a respiração, controla o corpo, e quem controla o corpo, comanda a mente. A respiração é o fio invisível que liga a emoção à razão. Quando ela acelera, o pensamento se embaralha. Quando desacelera, o caos se dissolve. E é nesse espaço de calma que nasce o verdadeiro comando interno, o poder de agir com precisão mesmo sob tempestade. Imagine um guerreiro antes da batalha. Ele não grita, não corre, apenas respira. Sente o ar entrando lentamente, sente o corpo se alinhar, ouve o som da própria respiração no meio do silêncio. É ali,
Nesse instante entre o inspirar e o expirar, que o medo perde o poder. É ali que ele entende que, por mais barulhento que o mundo esteja, o controle sempre começa dentro. O mesmo vale para você. Quando alguém te provoca, quando a raiva ameaça subir, quando a ansiedade aperta o peito, respire. Não como quem tenta fugir do problema, mas como quem assume o comando da própria reação. Respirar profundamente não é sinal de fraqueza, é a forma mais elegante de dominar o instinto. Cada inspiração é um lembrete. Aqui quem manda sou eu. Há um detalhe curioso sobre o corpo humano. Quando você muda o ritmo da respiração, o cérebro muda o ritmo do pensamento. É como se você tivesse um botão oculto que controla o caos. Os antigos guerreiros, os monges, os filósofos sabiam disso. Epicteto dizia que ninguém é livre até aprender a governar o próprio corpo. E a respiração é o trono desse governo. Em momentos de tensão, a primeira coisa que o corpo tenta roubar de você é o ar. Você sente o peito travar, a mente acelerar, o pulso disparar. Mas, se nesse momento você respira fundo e desacelera, algo mágico acontece. O cérebro entende que não há perigo. E a emoção perde a força. Esse é o segredo. Quem domina a respiração, engana o medo. Faça o teste em situações reais. Quando estiver prestes a responder algo que vai se arrepender, inspire fundo e segure o ar por 2 segundos. Sinta o peso da decisão antes de soltar a resposta. Nesse pequeno intervalo, você dá espaço à razão. E, em muitos casos, o silêncio que nasce desse fôlego vale mais do que 1000 palavras. A respiração é também um lembrete de presença. Enquanto todos estão presos ao passado ou ao futuro, o ar que entra te ancora no agora. Cada respiração consciente é uma vitória sobre o impulso. Cada pausa é uma prova de que você não é escravo das circunstâncias. A respiração é a linguagem dos sábios, simples, mas profunda. Pense na calmaria do mar antes da tempestade. A superfície parece imóvel, mas lá embaixo as correntes se movem com precisão. Assim é o controle interno. Por fora, silêncio. Por dentro, poder. Você não precisa parecer calmo, precisa ser. E a respiração é o caminho mais direto para isso. Com o tempo, você começa a perceber o impacto desse domínio em tudo. A conversa que antes te irritava se torna irrelevante. A crítica que antes te atingia passa despercebida. A preocupação que te tirava o sono perde o sentido. Porque quando a mente respira, ela enxerga com clareza. A respiração do comando interno é mais do que uma técnica. É um estado de consciência. É estar em um lugar onde nada te puxa, onde o mundo fala, mas você escolhe o volume. Onde a raiva tenta entrar, mas encontra portas fechadas. É a arte de fazer da calma uma forma de autoridade. Então, da próxima vez que sentir o peso da raiva, da ansiedade, do medo, não lute contra. Respire. Porque o ar que entra é o mesmo que o mundo tenta tirar de você. E cada vez que você respira com calma diante do caos, é como se dissesse ao universo: eu estou no controle. 4. O desapego da reação. Nem tudo merece uma resposta. E o mais curioso é que quanto mais sábio alguém se torna, menos ele reage. A maioria das pessoas vive como se cada palavra, cada gesto, cada crítica fosse uma batalha que precisa ser vencida. Mas o homem que aprendeu o valor do desapego entende que reagir a tudo é a forma mais disfarçada de servidão. É estar sempre sob o domínio do que vem de fora. O impulso de reagir nasce do ego, e o ego é frágil. Ele precisa defender o nome, a imagem, o orgulho. Qualquer ofensa se torna uma ameaça, e o corpo logo responde com o veneno do instinto: tensão, pressa, necessidade de provar algo. Mas o ego é como uma chama exposta. Quanto mais você tenta protegê-lo, mais ele queima. O desapego da reação é apagar esse fogo e caminhar em meio ao vento sem se abalar. Imagine um lago em um dia calmo. Se alguém joga uma pedra, a superfície se agita, forma ondas, reflete o céu de forma distorcida. Agora imagine o mesmo lago, profundo e silencioso, quando nada o toca. A imagem do céu é perfeita.
É isso que acontece com a mente quando você se desapega da reação. O mundo pode lançar pedras, mas sua serenidade continua intacta, refletindo o que é essencial. Reagir é uma forma de dizer, você me controla. Não reagir é afirmar, você não tem esse poder. Essa diferença é o que separa os dominados dos dominadores. Um homem dominado por impulsos pode ter força, pode ter dinheiro, pode ter fama, mas não tem paz. E sem paz, toda vitória é temporária. Pense em quantas vezes você se sentiu obrigado a responder algo só para provar que estava certo, e no quanto se arrependeu depois. O tempo passou, a raiva sumiu, mas o estrago ficou. Isso porque toda reação emocional é um empréstimo feito à pressa, e a pressa sempre cobra caro. O verdadeiro mestre aprendeu que o silêncio é uma resposta em si. Ele sabe que o mundo espera dele um movimento, e é justamente por não reagir que desarma o jogo. Quando alguém te provoca e você não reage, você retira o combustível do conflito. O outro tenta manter o fogo aceso, mas sem ar, a chama morre sozinha. Os antigos filósofos sabiam disso. Dizia-se que Sêneca, ao ser insultado por um jovem em público, apenas sorriu e disse: "Você ainda não sabe quem é. Quando souber, não precisará fazer isso." Essa frase resume o desapego da reação. Não há vitória em responder a quem ainda luta contra o próprio caos. O que muitos não percebem é que reagir é uma forma de se tornar previsível. Quem domina o silêncio e o desapego se torna imprevisível, e o imprevisível é o que mais confunde o mundo. Quando o outro espera que você se irrite e você não demonstra nada, ele perde o controle da própria narrativa. Na prática, o desapego da reação é uma arte que se constrói com observação. Antes de responder, pergunte-se: isso muda algo? Isso me fortalece? Isso me representa? Se a resposta for não, guarde o silêncio. O tempo tem uma maneira sutil de resolver aquilo que as palavras só complicam. Há também um tipo de poder misterioso em não se envolver. É o poder de quem escolhe suas batalhas e entende que nem tudo é pessoal. A maior parte das provocações é reflexo da dor dos outros, não da sua. E perceber isso é libertador. Você deixa de reagir porque entende que não é sobre você. O desapego da reação é o primeiro passo para uma mente livre. É o estado em que você observa sem se prender, responde sem se exaltar e se afasta sem rancor. É a postura de quem não precisa vencer o outro, porque já venceu a si mesmo. Com o tempo você passa a sentir prazer em não reagir. O silêncio se torna conforto, a indiferença, um escudo. E o que antes te desestabilizava, agora se torna pequeno demais para merecer atenção. A verdade é simples: quem reage, se entrega. Quem observa, domina. E dominar não é suprimir sentimentos, é direcioná-los. É transformar a raiva em foco, a decepção em aprendizado, o orgulho em autodomínio. Da próxima vez que alguém tentar te tirar do eixo, sorria por dentro. Lembre-se de que cada provocação é um convite ao caos, e você não precisa comparecer. O mundo grita para quem vive de fora para dentro, mas se cala diante de quem aprendeu a viver de dentro para fora. Não se trata de ser frio, mas de ser livre. E a liberdade verdadeira começa quando nada mais te obriga a reagir. Quem domina o impulso vence a guerra antes que ela comece. 5. O controle do tom e da presença. O tom é uma força invisível. Ele não se vê, mas se sente. Às vezes, uma única palavra dita com calma muda o rumo de uma conversa inteira. E outras vezes, uma frase certa dita no tom errado destrói o que levou anos para ser construído. O tom é a fronteira entre o domínio e o descontrole, entre o respeito e a perda de credibilidade. O tom não é só o som da voz, é o reflexo do estado interno. Quando a mente está em paz, a voz flui. Quando está em guerra, a voz denuncia. É possível perceber o desespero de uma pessoa só pelo ritmo com que fala. A ansiedade fala rápido, o medo fala alto, o orgulho fala em tom agressivo, mas a calma fala baixo e, ainda assim, é a única que realmente se faz ouvir. Dominar o tom é aprender a dosar a própria energia. É saber que não se convence pelo volume, mas pela intenção.
que não é a força das palavras que impõe respeito, mas a serenidade de quem as diz. E isso não se treina diante dos outros, se treina no silêncio. Quando você aprende a se ouvir, começa a perceber as falhas que os outros não notam, o excesso de pressa nas frases, o suspiro de irritação antes de responder, a pausa nervosa que entrega o incômodo. Tudo isso revela o quanto o tom é um espelho. E só quando você aprende a se observar é que começa a moldar a própria presença. A presença é a extensão do tom. Ela é o campo que você cria quando entra em um lugar. Alguns chegam e o ambiente se torna leve. Outros chegam e tudo pesa. A diferença está no que carregam por dentro. A voz é apenas o veículo. Já reparou como há pessoas que não precisam falar muito, mas são ouvidas de qualquer jeito? Elas não disputam espaço. Falam com clareza, pausam com confiança, olham com firmeza. Elas entenderam que não precisam dominar ninguém, só precisam estar em paz. E isso é sentido. O tom tem o poder de conduzir o emocional dos outros. Uma palavra dita com calma pode acalmar uma pessoa em fúria. Um tom firme pode interromper um ataque verbal sem precisar levantar a voz. Isso é presença, quando a sua energia dita o ritmo do ambiente. Mas isso exige consciência. A maioria fala no automático, reage sem perceber o que transmite. Fala para responder, não para comunicar. Quando você passa a observar o tom, começa a escolher as palavras como um artista escolhe as cores. Às vezes, o tom certo vale mais do que 1000 argumentos. Há uma elegância no tom de quem domina a si mesmo. Uma elegância que não está no vocabulário, mas na postura. É o tipo de voz que vem de dentro, estável, sem pressa de convencer, porque já está convencida. O mundo respeita quem fala assim. Em uma conversa difícil, por exemplo, a tendência é deixar o tom escalar junto com o conflito. Um levanta a voz, o outro acompanha. Mas experimente fazer o oposto. Diminua o ritmo, fale mais devagar, abaixe o tom. O outro vai começar a ajustar o dele sem perceber. É como se a sua calma criasse uma gravidade que puxa o caos para baixo. E não se trata de manipulação, trata-se de harmonia. Quando você controla o tom, o ambiente responde. O mundo não segue o mais barulhento, mas o mais estável. O segredo é alinhar tom e intenção. Se o tom é calmo, mas a mente está em guerra, o corpo denuncia. Por isso, o tom começa antes da fala, começa na respiração, na clareza do pensamento, na ausência de pressa. Antes de falar, sinta o peso das palavras. Se forem desnecessárias, poupe-as. Se forem necessárias, diga-as com leveza. O tom é também a arte de não se perder no meio das emoções. Em momentos de tensão, ele é o último fio de autocontrole. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, o tom pode manter você inteiro. É o que impede a raiva de dominar, o orgulho de transbordar, o medo de decidir por você. Com o tempo, você começa a perceber que o controle do tom é um escudo invisível. Em ambientes onde todos se exaltam, o seu equilíbrio se torna uma muralha. As pessoas tentam te arrastar para o caos, mas a sua voz segura tudo no mesmo nível. Isso é poder, e a presença nasce daí. Não é uma aura mística, é a soma da calma com a consciência. É estar ali sem forçar nada, apenas existindo com firmeza. As pessoas sentem isso. É como se o espaço reconhecesse quem está inteiro. Treine isso. Em conversas simples, observe o tom. No trabalho, mantenha o ritmo constante. Em momentos de tensão, desacelere. Quando estiver prestes a reagir, respire antes de falar. E, acima de tudo, aprenda a não competir pela última palavra. O tom controlado é aquele que não precisa vencer. Ele já venceu. A verdadeira presença não está em quem fala mais, mas em quem fala certo. E o tom certo é o que nasce de dentro, não o que tenta impressionar por fora. O tom é o som da mente. E quem aprende a falar com calma está, na verdade, aprendendo a pensar com clareza. Quando o tom se torna consciente, tudo muda. As pessoas te ouvem diferente, o mundo te trata diferente e você começa a caminhar com a tranquilidade de quem não precisa provar nada. Falar bem é saber calar no momento certo. Controlar o tom é controlar a própria existência.
Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 6. A mente de aço sob pressão. Há um instante, logo antes de tudo desabar, em que a mente é colocada à prova. O coração acelera, a respiração encurta, o corpo reage como se o mundo inteiro dependesse de um único movimento. É aí que a maioria se perde, mas é também aí que nasce a diferença entre quem é levado pelas emoções e quem as conduz. A mente de aço não é fria, é treinada. Não é insensível, é disciplinada. Ela sente tudo, mas não se deixa governar por nada. Pressão é o cenário onde o verdadeiro controle aparece. É fácil parecer calmo quando tudo está bem, mas o domínio real começa quando o chão cede. Quando as coisas não saem como o esperado, quando a perda é inevitável, quando a ofensa vem sem aviso. É nesses momentos que a mente precisa se transformar em aço, flexível o bastante para não quebrar, firme o bastante para não dobrar. As pessoas confundem calma com ausência de emoção. Não é isso. Ter uma mente de aço é sentir raiva e não agir com ela, sentir medo e não se esconder, sentir dor e ainda assim continuar. É como estar no meio do fogo e perceber que o calor não é o inimigo, é o teste. A pressão nunca te destrói, ela revela o que você realmente é. Pense em situações simples, um erro no trabalho, uma discussão repentina, uma notícia inesperada. A primeira reação é sempre emocional, e é por isso que ela deve ser adiada. Quando você pausa por 2 segundos antes de reagir, esses segundos salvam horas de arrependimento. A mente de aço não responde. Primeiro ela observa. Ela deixa a emoção mostrar a sua forma e depois a dissolve com razão. A verdade é que ninguém nasce com essa força. Ela é construída aos poucos, através de pequenos enfrentamentos diários. Cada vez que você escolhe esperar em vez de explodir, cada vez que decide pensar em vez de agir por impulso, um novo pedaço de aço é moldado dentro de você. É uma forja invisível, alimentada pelo atrito da vida. Há um fenômeno curioso. Quando a mente é treinada para o controle, o corpo inteiro muda. O ritmo cardíaco desacelera, a postura se alinha, a voz ganha firmeza. O mundo percebe, não pelo que você fala, mas pelo que você emana. Uma presença que não precisa provar força, porque a força já é perceptível. É como se algo em você dissesse silenciosamente: nada vai me tirar do centro. Treinar a mente de aço é aprender a se manter racional, mesmo quando tudo dentro de você pede o contrário. É agir como um arquiteto dentro de um terremoto. Os alicerces tremem, mas o plano continua o mesmo. Você enxerga o caos, mas não o alimenta. Você entende o que sente, mas decide o que faz com isso. A pressão é um espelho. Ela mostra o tamanho da sua disciplina. Quando você se irrita com facilidade, ela mostra que o controle ainda é frágil. Quando se desespera diante de um obstáculo, ela mostra que o foco ainda é instável. Por isso, os sábios não fogem da pressão. Eles a usam como treino. A mente se fortalece quando é testada. Há uma técnica simples, mas poderosa. Quando sentir o peso subindo, mude o foco da emoção para o corpo. Respire fundo. Sinta o ar atravessar o peito, perceba os ombros, o chão, a temperatura. Esse retorno ao corpo é o primeiro passo para acalmar a mente. A pressão tenta te prender no futuro. E se tudo der errado? Mas o corpo te traz de volta ao agora. E no agora, você tem controle. Outra prática é a observação sem julgamento. Quando algo te irritar, não diga, não posso sentir isso. Diga, isso é o que estou sentindo agora. O simples ato de observar sem se identificar é o que transforma a emoção em algo manejável.
A raiva perde força quando é observada com calma. O medo se dissolve quando é reconhecido sem pânico. A mente de aço observa o caos e diz: ok, eu vejo você, mas você não manda em mim. Há momentos em que o mundo vai tentar te quebrar: perda, rejeição, fracasso. E nessas horas, o que mantém você de pé não é motivação, é estrutura. Motivação é fogo, estrutura é aço. A motivação muda com o vento, a estrutura resiste. É a disciplina de acordar e seguir, mesmo quando tudo parece inútil. É continuar agindo com propósito, mesmo quando o propósito parece distante. Quando você entende isso, começa a olhar a vida de outro modo. As dificuldades deixam de ser ataques e passam a ser treinos. Cada obstáculo se torna uma academia mental. A dor vira um lembrete de que ainda há partes dentro de você que precisam de fortaleza. E isso muda tudo, porque quando o mundo tenta te pressionar, você agradece. A pressão deixa de ser inimiga e se torna forja. E quanto mais forjado você é, mais difícil é de ser afetado. O barulho perde força. As críticas perdem impacto. O medo perde território, porque a mente de aço não é uma parede, é uma ponte. Ela atravessa qualquer coisa sem se deixar corroer. O segredo é simples. Toda vez que você escolhe não reagir, não desistir, não fugir, uma camada nova de força se forma. No começo, parece pequeno, mas um dia você percebe que está diferente. Situações que antes te desequilibravam, agora só te fazem respirar mais fundo. Palavras que antes te feriam, agora só soam distantes. E você entende, esse é o resultado da forja. Há uma cena silenciosa que define esse estado. Um homem está sozinho no fim do dia. A cidade é barulhenta. O mundo exige pressa, mas ele apenas para, fecha os olhos e respira. Por dentro, o mesmo turbilhão que todos sentem. Mas ele não corre. Ele não se desespera. Ele apenas sustenta a mente firme. Essa imagem é a essência da força interior. Aço por dentro, calma por fora. Com o tempo, esse tipo de mente se torna rara e, por isso mesmo, admirável. As pessoas sentem segurança perto de quem não se abala. A presença de alguém que não reage com desespero é quase terapêutica. Ela mostra que é possível viver em paz, mesmo em meio à tempestade. Ser forte sob pressão não é negar o peso, é saber carregá-lo sem se deformar. É manter a clareza quando todos perdem a razão. É escolher o silêncio quando o mundo grita. É compreender que nada externo pode destruir o que é sólido por dentro. Treinar a mente de aço é se preparar para a vida real. Porque o mundo não vai te poupar, mas você pode se tornar inabalável. E quando isso acontecer, vai perceber que não é sobre suportar o sofrimento, mas sobre transcendê-lo. A mente de aço é o ponto onde o caos termina e a sabedoria começa. Quem domina a si mesmo não teme nenhuma pressão. Ele se torna a própria resistência. 7. A leitura fria das situações. Há um poder quase invisível em quem observa antes de agir. Enquanto os outros falam, explicam, se justificam, o observador apenas analisa. Ele não precisa correr para entender. Ele percebe nos detalhes. Um gesto, um olhar, o tom de uma frase, o intervalo entre duas palavras. Tudo diz algo, mesmo quando o outro tenta esconder. A leitura fria das situações é isso, enxergar o que está sendo dito sem que precise ser falado. Vivemos em um mundo onde todos reagem, poucos percebem. A maioria julga pelas aparências, mas o sábio decifra pelos sinais. Ele entende que o comportamento humano é um mapa e que quem aprende a ler esse mapa nunca é surpreendido. Não é uma habilidade sobrenatural, é sensibilidade racional. É atenção somada à calma. É a mente quieta o suficiente para captar o que a pressa dos outros não vê. O segredo da leitura fria está no silêncio. Quanto mais você fala, menos percebe. E quanto mais quieto você se torna, mais o mundo se revela. Quando alguém fala rápido demais, algo o incomoda. Quando evita o olhar, algo o culpa. Quando ri sem motivo, algo o protege. O corpo nunca mente, só a boca mente. E quem domina a arte da observação aprende a ouvir o corpo das pessoas. Mas essa técnica não serve apenas para ler os outros.
Ela serve para entender o ambiente, o contexto e, principalmente, a si mesmo. Quantas vezes você entrou em um lugar e sentiu algo diferente, mesmo sem motivo? Essa sensação é uma leitura intuitiva. O problema é que a maioria ignora essa voz, abafando-a com ruído, distração e ansiedade. A leitura fria nasce da escuta, escuta do que está fora e do que está dentro. Treinar esse olhar é simples, mas exige disciplina. Comece reduzindo a pressa de interpretar. Observe sem tirar conclusões rápidas. Quando alguém fala, não pense imediatamente em como responder. Observe o ritmo da fala, o tom, o peso das palavras. Repare se o que é dito combina com o que o corpo expressa. Às vezes, a verdade está no contraste. A pessoa diz, está tudo bem, mas o ombro tenso, o olhar distante e a respiração curta dizem o contrário. A leitura fria não é julgamento, é percepção. É ver o mundo sem as lentes da emoção. Quando você está envolvido demais, a clareza desaparece. Mas quando se afasta emocionalmente, começa a enxergar com nitidez. É como limpar o vidro da mente. O cenário é o mesmo, mas agora a visão é limpa. Em situações de conflito, essa habilidade é ouro. Em vez de reagir, você observa. Enquanto o outro se exalta, você o estuda, percebe os padrões, identifica o ponto de fraqueza, o medo escondido atrás das palavras, e assim age com precisão, não com impulso. A leitura fria transforma qualquer conversa em um mapa de intenções. Há uma curiosidade fascinante. Os melhores comunicadores não são os que falam bem, são os que sabem ler. Ler o público, ler o clima, ler o silêncio. O mundo é um diálogo constante, mas só os atentos participam dele. Quem domina essa leitura parece prever o que vai acontecer, mas na verdade apenas percebe o que sempre esteve lá, oculto na superfície. Nos relacionamentos, essa técnica é o que separa o que entende do que apenas reage. Quantas discussões poderiam ser evitadas se alguém tivesse percebido o que o outro realmente quis dizer por trás de uma frase mal colocada? A leitura fria não busca palavras, busca intenções, e intenções raramente são lineares, elas se escondem nos detalhes. Há também a leitura fria das situações, não só das pessoas. Quando algo dá errado, a maioria se apressa em consertar. Mas quem observa primeiro evita o erro 2 vezes. Antes de agir, ele entende o cenário, analisa as variáveis, percebe os riscos. Essa mente é fria porque não se deixa arrastar pelo imediatismo. Ela pensa como um estrategista, mas age como um artista, com precisão, elegância e consciência. Nos momentos de pressão, essa habilidade se torna ainda mais valiosa, porque sob tensão, o instinto de reagir é quase irresistível. Mas quem aprendeu a observar, mantém a distância necessária para não se perder. Ele vê a raiva vindo, a ansiedade subindo, o orgulho querendo intervir, e observa tudo isso como quem vê nuvens passando. Ele sabe que cada emoção é um fenômeno passageiro e que reagir a elas é se tornar prisioneiro do clima. A leitura fria é também uma forma de liberdade, porque quem entende o comportamento não é dominado por ele. Você passa a compreender que a maioria das reações alheias não são contra você, são reflexos das dores e inseguranças do outro. Essa percepção traz compaixão e distância ao mesmo tempo. Você entende o outro, mas não se mistura com ele. E o mais importante, quanto mais você aprende a ler o mundo, mais entende que tudo é padrão. A raiva sempre tem gatilhos previsíveis. O medo sempre se disfarça de defesa. O orgulho sempre fala mais alto quando está fraco. Quando você identifica esses ciclos, deixa de se ofender, porque entende o mecanismo. E ao entender o mecanismo, você quebra o poder dele sobre você. Treinar a leitura fria é como afinar um instrumento. A cada dia, você percebe melhor as pequenas dissonâncias. O olhar de quem mente, a pausa de quem hesita, o entusiasmo falso de quem tenta convencer. Você não precisa confrontar, basta saber. Saber é o verdadeiro poder. Há um tipo de paz que vem desse entendimento. Quando você começa a ver as situações como peças de um jogo que se repetem, o inesperado perde força. Você reage menos, sofre menos, se surpreende menos e, paradoxalmente, sente mais.
porque perceber é sentir com consciência. A leitura fria amplia os sentidos, o som, o olhar, o tempo. O mundo se torna mais claro, quase previsível, mas nunca entediante. Com o tempo, você descobre que a leitura fria não é sobre controlar o outro, mas sobre compreender o cenário. Saber quando falar e quando se calar. Saber quando agir e quando deixar que o tempo resolva. É uma sabedoria silenciosa, quase invisível, mas que muda tudo. E talvez o mais fascinante seja perceber que essa habilidade também se volta contra você. Porque quando começa a enxergar o comportamento humano, não há mais como fugir do próprio reflexo. Você passa a se ver nos mesmos padrões que antes julgava nos outros. A diferença é que agora, em vez de reagir, você corrige. Em vez de se justificar, você entende. E assim se torna menos emocional, mais lúcido, mais difícil de manipular. A leitura fria das situações é o olhar de quem está desperto em um mundo de distraídos. É o poder de perceber a verdade, mesmo quando ela se disfarça de normalidade. É o olhar do que vê as peças se movendo antes do tabuleiro mudar. E o resultado disso é simples. Você não vive mais no susto. O que os outros chamam de intuição, você chama de percepção. O que eles chamam de sorte, você chama de leitura. Quando a mente se torna clara e o olhar se torna consciente, nada realmente te surpreende. Porque enquanto todos correm, tentando entender o que aconteceu, você já entendeu o que estava prestes a acontecer. Ver é poder. E quem aprende a ler o invisível, domina o inevitável. 8. O tempo como arma. O tempo é o juiz silencioso de tudo o que existe. Ele observa sem pressa, corrige sem esforço e vence sem violência. Nenhuma força, por maior que pareça, sobrevive à passagem dele. O tempo é o que devora impérios e apaga nomes. E, ao mesmo tempo, é o que dá sentido a tudo o que você faz. Saber lidar com ele é uma das maiores provas de sabedoria. Porque quem não entende o tempo, vive escravo dele. A mente impaciente sofre. Ela quer que tudo aconteça agora. Quer respostas imediatas, resultados instantâneos, reconhecimento imediato. Mas o tempo é implacável com quem o apressa. Ele observa e pune quem não o respeita. Enquanto os impacientes correm, o tempo permanece imóvel, e quem aprende a esperar o acompanha nesse silêncio. Sêneca escreveu certa vez: "Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito." Essa frase não é apenas um lembrete, é um espelho. A maioria vive distraída, gastando horas com o que não importa, reagindo a cada mínima provocação, se perdendo em preocupações que amanhã não terão peso algum. Mas o homem que entende o poder do tempo sabe que cada segundo gasto com o inútil é uma forma sutil de autodestruição. Usar o tempo como arma não é acelerar, é desacelerar. É entender que a pressa não traz poder, traz fragilidade. Aquele que domina o tempo é aquele que se recusa a reagir na mesma velocidade do mundo. Ele fala quando quer, age quando decide, reage quando é necessário. O tempo está do lado dele, não contra ele. Quando você se recusa a responder imediatamente a uma ofensa, você usa o tempo como escudo. Quando espera o momento certo para agir, transforma o tempo em aliado. O tempo não é um inimigo. É a força que filtra o que é real. O que é falso não sobrevive à espera. O que é verdadeiro amadurece com ela. A vida inteira é um teste de tempo. Quando algo te irrita, o tempo te convida a observar. Quando algo te machuca, o tempo te oferece cura. Quando algo te encanta, o tempo te desafia a não se apegar. O tempo é o professor mais duro e mais justo que existe. Ele ensina sem falar, mas quem aprende com ele, aprende o que o mundo inteiro tenta descobrir: o poder da paciência. Há uma força quase divina em quem sabe esperar. Não a espera passiva, mas a espera consciente. Aquele que espera com clareza não está parado, está amadurecendo. É como uma semente debaixo da terra. De fora parece imóvel, mas por dentro está se preparando para romper o solo. A mente impaciente cava o terreno antes da hora e mata o próprio crescimento. A mente sábia confia no processo. Em momentos de pressão, o tempo pode parecer um inimigo. A mente diz:
é agora ou nunca. Mas o sábio responde: se for meu, será no momento certo. Esse tipo de confiança é o que destrói a ansiedade, porque a ansiedade é a ilusão de controle sobre algo que pertence ao tempo. Há pessoas que destroem grandes oportunidades por não suportarem o intervalo entre o desejo e o resultado. Elas desistem a um passo do que pediram, simplesmente porque não souberam esperar. O tempo testa quem é digno do que quer. Ele observa, mede, exige consistência e só entrega o que permanece àqueles que aprenderam a caminhar sem desespero. Quando você usa o tempo como arma, começa a perceber que ele trabalha a seu favor em silêncio. O que te feriu hoje vai se dissolver amanhã. O que te confundiu ontem vai fazer sentido depois. Nada é permanente, e isso é libertador. O tempo é o artista que esculpe o caos em clareza. Marco Aurélio dizia: o tempo é como um rio, e o que passa por ele é como um sonho. Essa imagem é perfeita, porque a mente comum tenta segurar o rio, enquanto o sábio apenas navega nele. Ele não luta contra o fluxo, apenas direciona o barco. O segredo está em perceber que nada realmente é perdido. Tudo se transforma. Há uma prática que muda completamente sua relação com o tempo: a observação lenta. Caminhar sem pressa, falar devagar, respirar fundo antes de responder. É nesses pequenos gestos que a mente aprende a desacelerar. O mundo tenta te empurrar para o ritmo dele, mas quem domina o tempo escolhe o próprio compasso. Treinar o tempo é treinar o olhar. Quando você desacelera, começa a ver o que antes passava despercebido. O sol atravessando as nuvens, o som do vento batendo nas janelas, o silêncio entre uma fala e outra. É nesse intervalo que o poder mora. É ali que o tempo te oferece sabedoria. E isso também vale nas decisões. Nunca decida em meio ao caos. O tempo não se apressa, e a pressa é inimiga da lucidez. Espere o dia seguinte, espere a mente baixar, espere o coração voltar ao ritmo certo. O tempo limpa as emoções como o mar limpa a areia, leva o excesso e deixa apenas o essencial. Com o tempo, você começa a enxergar que as coisas que pareciam urgentes não eram importantes e que o que é importante sempre pode esperar o momento certo. Essa percepção traz uma liberdade imensa, porque a urgência é a prisão dos inseguros. O tempo, quando compreendido, se torna o aliado dos calmos. Nada é mais destrutivo do que viver em guerra com o tempo. Ele passa do mesmo jeito, mas muda completamente de significado quando você o aceita. O impaciente envelhece rápido, o sereno amadurece devagar. Um se desgasta, o outro se fortalece. O tempo é o mesmo, a diferença está em como você o vive. Usar o tempo como arma é deixar que ele faça o que só ele sabe fazer: revelar. Porque o tempo revela caráter, intenções, verdades. Você não precisa se apressar para desmascarar ninguém. O tempo faz isso por você. Não precisa correr para provar nada. O tempo te colocará onde precisa estar. O tempo é o juiz mais justo, o escultor mais sábio e o guerreiro mais paciente. Com o tempo, você descobre que as melhores respostas não vêm da pressa, mas da espera. Que as maiores vitórias não são conquistadas, mas amadurecidas. E que o verdadeiro domínio não está em controlar o tempo, mas em caminhar com ele. A pressa faz o homem parecer forte, mas é o domínio do tempo que o torna invencível. O tempo cura o que a razão não entende. Essa frase anônima carrega o mesmo espírito dos antigos. Ela resume o que o estoico já sabia: o tempo é a prova de tudo. Quem aprende a usá-lo não teme a espera, não sofre com o atraso, não se desespera com o silêncio. Ele sabe que cada segundo tem um propósito e que cada demora é uma forma de lapidação. Dominar o tempo é dominar a vida. E quem aprende a esperar com consciência, vence sem precisar correr. 9. A frieza compassiva. Ser frio não é ser insensível, é ser lúcido. É ver o mundo sem os filtros da emoção descontrolada, mas sem perder o coração no processo. A verdadeira frieza é a que nasce da compaixão, não do desprezo. Ela vem de quem já sentiu demais e percebeu que sentir tudo o tempo inteiro é a forma mais rápida de adoecer. É o equilíbrio entre a empatia e a razão, entre o sentir e o compreender.
A frieza compassiva é uma arte rara, porque exige duas forças opostas dentro da mesma alma: firmeza e ternura. Ela permite entender o sofrimento sem ser engolido por ele. Permite ver a dor dos outros sem carregar o peso que não é seu. Permite ajudar, sem se perder tentando salvar o mundo. É uma virtude silenciosa, uma gentileza com limites e uma racionalidade com alma. As pessoas confundem frieza com ausência de amor, mas é justamente o contrário. A frieza compassiva é o amor amadurecido, que não se desespera, que não se desgasta, que não se deixa manipular pela culpa. É o amor que entende a diferença entre o que pode e o que não pode mudar. Sêneca dizia: o homem sábio é imune às feridas das paixões. Essa imunidade não é indiferença, é consciência. É saber que não é possível controlar o comportamento dos outros, mas é totalmente possível controlar como você reage a eles. O sábio sente, mas não se rende ao sentimento. Ele observa, entende, age, mas sem se afogar na emoção. Ser frio com compaixão é olhar para o mundo sem ódio e sem apego. É saber que as pessoas ferem porque estão feridas, mentem porque têm medo e se perdem porque nunca aprenderam a se encontrar. Essa percepção traz uma calma profunda, uma espécie de perdão silencioso, não porque o outro merece, mas porque a sua paz vale mais. A frieza compassiva também é uma defesa contra o desgaste emocional. Viver aberto a tudo é como andar desprotegido em uma tempestade. O mundo te atravessa e te consome. A frieza é o abrigo onde você observa o clima sem ser levado por ele. Você não se fecha, apenas escolhe o quanto do seu calor oferece. Há um tipo de serenidade que só nasce quando você entende que não precisa reagir a tudo o que sente. Às vezes, sentir menos é amar mais. Porque o amor sem razão se transforma em dependência e a empatia sem limite vira autodestruição. A frieza compassiva é o meio-termo entre o coração e a razão, e esse equilíbrio é o que o mundo moderno mais perdeu. Vivemos tempos em que sentir virou virtude e pensar virou frieza. Mas o equilíbrio está em não ser vítima nem de um nem de outro. É possível ser gentil e firme, sensível e estratégico, calmo e implacável. O segredo está em não permitir que as emoções te sequestram. Quando o amor se torna cego, ele deixa de ser amor. Quando a raiva domina, ela deixa de ser proteção e vira veneno. O sábio sente tudo, mas não é governado por nada. Pense nas vezes em que tentou ajudar alguém e acabou exausto. Tentou resolver o problema de outro, mas perdeu a própria paz. Isso acontece porque você confundiu compaixão com responsabilidade. A frieza compassiva te ensina que você pode cuidar sem absorver, ouvir sem carregar, amar sem depender. Isso é liberdade emocional. E é essa liberdade que te torna forte, porque a força não está em resistir ao mundo, mas em navegar por ele sem se afogar. A frieza compassiva te permite entrar nas tempestades e sair intacto. Enquanto os outros se perdem em culpa e drama, você observa, entende e segue. A compaixão sem frieza vira fragilidade. A frieza sem compaixão vira crueldade. Só quando as duas coexistem, nasce a sabedoria. É como o fogo e o gelo dentro do mesmo corpo. O fogo dá vida, o gelo dá forma. Um aquece, o outro protege. A frieza compassiva não precisa ser explicada. As pessoas vão perceber. Elas sentirão que há algo diferente em você. Uma calma que não é preguiça. Uma firmeza que não é arrogância. Você não se abala com o caos, mas também não ignora a dor. Você escuta, mas responde apenas quando deve. E esse equilíbrio cria uma presença que transmite segurança. Quando você aprende a ser frio com compaixão, começa a perceber que o sofrimento dos outros não é um chamado para se perder junto, mas um lembrete de manter o centro. Você ajuda melhor quando não está afogado. O mundo precisa menos de quem sente demais e mais de quem sente com sabedoria. E essa sabedoria nasce da prática. Em vez de reagir, respire. Em vez de consolar demais, ouça mais. Em vez de tentar mudar alguém, seja o exemplo. Isso é frieza compassiva. Não dizer, eu te entendo da boca para fora, mas realmente compreender o que está acontecendo, sem se dissolver junto. Essa virtude também muda a forma como você lida consigo mesmo.
Você para de se punir por erros, de se cobrar por tudo, de reviver feridas antigas. A frieza compassiva te ensina a olhar o passado com empatia e distância. Você não se identifica mais com a dor. Você a observa como parte do processo. Marco Aurélio dizia: aceite o que o destino traz e ame as pessoas com o coração aberto, mas sem se prender. Essa frase resume o espírito da frieza compassiva. Aceitar não é desistir, é compreender. Amar sem se prender não é frieza, é maturidade. É saber que o apego é o que gera sofrimento e o amor lúcido é o que liberta. Com o tempo você percebe que a frieza compassiva é uma das formas mais elevadas de amor. Porque é o amor que não exige retorno, o que não força permanência, o que entende os limites e os respeita. É o amor que diz: eu posso estar aqui, mas não vou me perder por isso. A mente fria e o coração compassivo criam juntos uma força silenciosa, inabalável. O mundo grita, mas você responde com serenidade. O caos tenta te puxar, mas você observa com calma. E mesmo quando tudo parece perdido, você continua inteiro, porque entende que nada externo pode te fragmentar quando o interior está em equilíbrio. A frieza compassiva é o estágio mais alto do autocontrole. É o ponto em que você não precisa se proteger com muros, porque já aprendeu a se proteger com consciência. Não precisa se afastar do mundo, porque aprendeu a andar dentro dele sem ser corroído. No fim, ser frio com compaixão é a verdadeira vitória sobre si mesmo. É o domínio do sentimento sem o assassinato da sensibilidade. É o amor em sua forma mais pura, livre do medo, livre da necessidade, livre da dor. Ame com lucidez, ajude com calma e observe com distância. É assim que o sábio permanece inteiro. E é assim que você vence, não endurecendo o coração, mas o tornando forte o suficiente para permanecer aberto num mundo que tenta fechá-lo. 10. A vitória silenciosa. Nem toda vitória faz barulho. Algumas acontecem em silêncio, longe dos aplausos, invisíveis para o mundo. São aquelas que ninguém vê, mas que mudam completamente o curso de uma vida. A vitória silenciosa não é sobre conquistar algo fora, mas sobre conquistar algo dentro. É quando você vence um impulso, supera um medo, mantém a calma quando o antigo você teria explodido. Essa é a forma mais pura de vitória, aquela que não precisa de testemunhas. A sociedade ensina que vencer é aparecer, que a conquista precisa de holofotes, de reconhecimento, de comparação. Mas o estoico aprende cedo que o verdadeiro triunfo é o domínio de si. Porque quem vence os outros é forte, mas quem vence a si mesmo é invencível. A vitória silenciosa acontece no instante em que a emoção tenta te controlar e você decide não ceder. No momento em que o orgulho te chama para reagir e você apenas observa. No segundo em que o medo tenta te paralisar e você escolhe seguir. Essas pequenas vitórias não são celebradas, mas são as que constroem o caráter. Cada vez que você domina uma reação, constrói um império dentro de si. Cada vez que escolhe o silêncio em vez da raiva, ergue uma fortaleza mental. Cada vez que perdoa, mesmo sem ouvir um pedido, forja uma força que o mundo não pode medir. O silêncio, quando é escolha e não fuga, é uma forma de poder. O estoico entende isso profundamente. Epicteto escreveu: nenhum homem é livre até que domine a si mesmo. Essa frase resume o sentido da vitória silenciosa. A liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não ser escravo do que sente. Não há conquista maior do que essa. Porque enquanto o mundo inteiro busca controle sobre as circunstâncias, o sábio busca controle sobre as reações. A vitória silenciosa também é uma renúncia. É dizer não ao que o ego quer, para dizer sim ao que a alma precisa. É abdicar da necessidade de provar, de vencer discussões inúteis, de mostrar força. É escolher paz em vez de razão, calma em vez de orgulho, propósito em vez de vaidade. E esse tipo de escolha não é fácil. Ela dói. Ela exige que você abra mão do prazer imediato para alcançar uma liberdade mais profunda. Mas essa é a beleza das vitórias invisíveis. Elas se tornam permanentes. O que o mundo te dá, o tempo leva. O que o mundo ignora, o tempo consagra.
A vitória silenciosa cresce dentro de você, até o ponto em que nada mais te abala. Porque quem vence em silêncio já não precisa de reconhecimento. Ele se basta. Pense em quantas vezes você perdeu a paz tentando provar um ponto. Em quantas conversas inúteis gastou energia tentando mudar quem não queria mudar. Agora imagine o contrário. A tranquilidade de olhar para tudo isso com distância, entender o que é inútil e simplesmente deixar passar. Essa sensação é a verdadeira vitória, aquela em que você não precisa mais vencer ninguém, porque já venceu o próprio impulso de reagir. A vitória silenciosa não tem plateia, mas tem propósito. Ela é o momento em que você se percebe diferente, mais sereno, mais estável, menos vulnerável ao caos. É quando o que antes te ofendia agora te causa indiferença. Quando o que antes te tirava do centro agora passa despercebido. Essa é a transformação invisível que o estoicismo busca. O domínio completo sobre o que te domina. Há um tipo de grandeza que só o silêncio entende. Ela está no homem que mantém a dignidade mesmo quando é atacado, na mulher que segue em frente sem precisar explicar, no ser humano que entende que nem tudo precisa de resposta. Essa grandeza é discreta, mas imensa. É o auge da força interior, aquele ponto em que nada externo pode definir quem você é. O tempo favorece quem vence em silêncio, porque enquanto o barulho se desgasta, o silêncio amadurece. Tudo o que é verdadeiro nasce em silêncio. O crescimento de uma árvore, o amanhecer, o amadurecimento de uma mente. E é por isso que os sábios não competem pelo palco. Eles cultivam raízes. Quando o tempo passa, o que era superficial desaparece, e o que era silencioso se torna imortal. A vitória silenciosa é também uma forma de humildade. É admitir que nem tudo está sob o seu controle, e ainda assim permanecer calmo. É aceitar que a vida vai te testar, e responder com serenidade. É saber que às vezes a vitória é apenas não se perder. Há um instante, em meio a qualquer conflito, em que o silêncio decide tudo. É quando você percebe que não precisa mais discutir, nem convencer, nem provar. A mente se aquieta, o corpo relaxa e surge uma paz que o barulho nunca trouxe. Nesse instante, você entende que a vitória nunca esteve lá fora. Ela sempre esteve aqui dentro, esperando o momento em que você pararia de lutar contra o que é. Com o tempo, esse tipo de vitória muda o seu olhar. Você passa a se importar menos com o que dizem, com o que pensam, com o que esperam. Aprende a viver sem precisar ser entendido. E isso é libertador. A opinião alheia perde o poder de te afetar, porque você já sabe quem é. A aprovação deixa de ser meta, porque a consciência se tornou guia. A vitória silenciosa não precisa ser contada, ela é sentida. Ela reflete no modo como você anda, fala, respira. Ela transforma a presença em paz. As pessoas sentem a diferença, mesmo que não saibam explicar. É o tipo de força que não precisa ser demonstrada, porque ela se impõe pela serenidade. E quando alguém te perguntar, por que você não respondeu? Por que não reagiu? Por que não lutou para provar algo? Você vai sorrir. Não de superioridade, mas de compreensão. Porque entendeu que há guerras que só existem para os que ainda precisam delas. O sábio não foge das batalhas, ele escolhe as que valem a pena. E na maioria das vezes, as que valem não exigem palavras. A vitória silenciosa é o ponto mais alto do domínio de si. É a serenidade que vem depois do ruído, o entendimento que vem depois da raiva, a força que vem depois da renúncia. Ela é a paz que o mundo não pode oferecer, porque só nasce dentro. E talvez a definição mais bela dessa vitória seja a de Marco Aurélio, quando escreveu: a maior vingança é ser diferente daqueles que te feriram. Isso é a vitória silenciosa. Não responder, mas transcender. Não provar, mas permanecer. Não vencer o outro, mas vencer o que o outro desperta em você. Quando você chega a esse ponto, percebe que não precisa de troféus, porque já se tornou o próprio prêmio. E o silêncio, que antes parecia vazio, agora é o som da liberdade. A vitória mais nobre é aquela que ninguém vê, mas que muda tudo. Porque ela não acontece no mundo, acontece em você. A verdadeira vitória é o domínio de si mesmo. Tudo o que você ouviu até aqui não é teoria, é prática.
É a arte de permanecer calmo quando tudo tenta te tirar do eixo, de agir com consciência enquanto o mundo reage com pressa. As 10 técnicas que você aprendeu não são mandamentos, são caminhos que moldam uma mente firme, um olhar sereno e um coração que aprendeu a entender antes de responder. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, apoie o canal com o like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. E se você chegou até o fim, deixe apenas uma frase nos comentários. Eu fiquei até o final. Essa simples frase mostra que você não apenas ouviu, mas se manteve presente até o último segundo. Eu espero você no próximo vídeo. Até breve.